Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha, agora a nossa aula será de História e Geografia. Para isso, convido você a abrir sua apostila lá na página 168 para corrigirmos aí juntinhos o exercício 4. Olha lá, nele vocês precisavam observar aí as duas imagens, imagem número 1 e imagem número 2, ok? Feito isso, vocês precisavam fazer, a relação que existe entre eles. Olha lá, a imagem 1, no item A, ela trata-se de uma área rural ou de uma área urbana? Vocês precisavam assinalar que ela trata-se de uma área rural, não é mesmo? E por sua vez, a imagem 2 trata-se de uma área urbana. Certinho? Acertaram? Já faz um certinho aí pra tia Adriana, hein? E o item B dizia o seguinte: qual desses locais mais se parece com o lugar que você mora? Por quê? Na verdade aqui, galerinha, nós temos uma resposta pessoal, Porque é de acordo com o local em que cada um de vocês mora, tá? Então pode ser que seja tanto a zona urbana quanto a zona rural. Você vai fazer aí com base na localização da sua casa. Ah, tia Adriana, a minha casa ela está inserida, dentro de uma paisagem rural, então ela pertence à zona rural. Não, tia, a minha casa, a minha residência, ela está, dentro da zona urbana. Então, vai falar aí para a tia Adriana que é a zona urbana e por que você vai citar aí alguns elementos que compõem aí ou a zona rural ou a zona urbana. Certo, meus amores? Continuando nossa aula então. Olha lá, uma correção tranquilinha, Agora sim a gente vai para os nossos conteúdos. Conteúdo que está na página 161. Vamos lá? Temos uma leitura aí bem bacana e quero que você acompanhe juntinho comigo. Vamos lá, galera? Uma comunidade quilombola. Olha lá. Diferentemente da capital, Brasília, há municípios que são muito antigos e que surgiram de maneira espontânea, como o caso de Oriximiná, no Pará. Nossa, tia Adriana, que nome diferente, que nome difícil. Vamos repetir? Olha lá. Oriximiná. O que é Oriximiná, hein? É o que a gente vai aprender aí do ladinho. Olha lá. Oriximiná é uma palavra de origem indígena, que significa muitas praias. Olha lá, então você sabe que Oriximiná é um termo indígena e que significa muitas praias. Olha aí, ok? Então vamos lá. Vocês viram aí, onde está dentro do mapinha a localização aí de Oriximiná. Ela fica, é uma comunidade que existe, dentro do estado do Pará. Viram aí no mapinha de vocês? Muito bem. Olha lá. No segundo ano, você estudou que muitos escravizados fugiam e para sobreviver no meio da mata, criavam comunidades chamadas quilombos. Olha lá, estão lembrados dos quilombos? Então, o que é mesmo um quilombo? Olha lá, são quando os escravos, fugiam de seus locais ali onde eles viviam, onde eles eram mantidos presos ali, e eles resolviam sair dali e se juntavam, formando aí comunidades, formando grupos, ok? Isso são os quilombos, olha, tudo bem? Seus moradores eram conhecidos como quilombolas, então o grupo é denominado quilombo, e quem morava ali era conhecido como quilombolas, ok? Na região de Oriximiná, foi habitada por vários indígenas e por volta do ano de 1800 passou a receber escravizados que fugiam das fazendas da região. Eles formaram quilombos ao longo do rio Trombetas, no interior da floresta, em áreas de difícil acesso, próximo a cachoeiras. Lá, os quilombolas começaram a plantar, pescar, a coletar as riquezas naturais da floresta. Vamos conhecer um pouco desses quilombos. Olha lá, aqui do ladinho nós temos uma seção para complementar esse trecho aí, gente, do texto. Muitas comunidades quilombolas resistiram aos ataques e permanecem até hoje.
São cerca de 1.800 comunidades que ocupam áreas urbanas e rurais no país. Então, para você, né, que ficou aí se perguntando, tia Adriana, mas os quilombos ainda existem? Alguns sim, não são todos. Nós temos aí cerca de 1.800 quilombos, né, espalhados no território brasileiro, mas alguns ainda, como esses, permanecem, ok? Então vamos lá, vamos conhecer na página 162 um quilombo muito conhecido. Olha lá, vamos lá? A comunidade Cachoeira Porteira. Na comunidade Cachoeira Porteira, localizada a 13 horas de barco do centro do município de Oriximiná, vivem cerca de 145 famílias. Então vocês podem perceber aí, né, no mapa onde é a comunidade Cachoeira Porteira, ok? Nós temos ali na parte central aí da imagem a região de Oriximiná, os rios que cercam essa região, né? Como o Rio Trombetas, o Rio Amazonas, né? E mais acima, um pouco na parte superior, no cantinho esquerdo, nós temos aí a presença dessa comunidade, ok? E lá vivem, né, como o texto disse, cerca de 145 famílias, ou seja, uma comunidade relativamente grande, não é mesmo? Continuando, essas famílias quilombolas vivem de pequenas plantações, caça e extração de castanha do Pará, além da pesca no Rio Trombetas. Olha a importância aí do rio para a sobrevivência desse povo, não é mesmo? Essa comunidade se formou ao longo de centenas de anos, resultado do contato entre os povos indígenas e escravizados fugitivos. Depois de muito tempo, chegaram pessoas de outras regiões do Brasil em busca da riqueza que a floresta oferece. A convivência de pessoas vindas de diversos lugares formou a base da cultura local, como o artesanato, os costumes, o conhecimento da floresta e os relatos orais passados de geração em geração. Os moradores da comunidade quilombola Cachoeira Porteira vivem da caça, pesca, pequenas plantações, coletas de castanha do Pará na floresta. Por causa dessa atividade, são chamados de castanheiros. Então olha que bacana, a gente aprendeu aí um pouquinho sobre o modo de vida nesta comunidade, a comunidade Cachoeira Porteira. Vimos, né, que as principais atividades deles são com relação à pesca, à plantação, né, pequenas plantações, e também sobre aí as coletas, né, de castanha do Pará. Por isso que eles também são conhecidos como castanheiros, ok, amores? E vimos também que eles também tiveram muita influência dos indígenas, né? A mistura dos dois povos, tanto do povo indígena quanto do escravo, né? Foi muito importante para que surgissem esses grupos e que eles se firmassem, porque ambos os povos eram muito sábios. E cada um foi dando a sua contribuição, né? Onde nós tivemos aí o surgimento de artesanatos, de costumes, né? De conhecimentos com relação à floresta. Então todos foram dando as suas contribuições para que eles formassem a cultura desse grupo, dessa comunidade, tá bom? Então olha lá. Você que se perguntou aí, né, tia Adriana, o que seriam os castanheiros? O que é uma castanha do Pará? Eu nunca ouvi falar isso. Então, olha só, vamos aproveitar. Na página 163, nós temos uma seção aí, você sabia, bem interessante, que vai falar um pouquinho aí justamente sobre a castanheira. Olha lá, a castanheira é chamada de rainha da floresta e pode chegar a 50 metros de altura. A castanha do Pará é muito nutritiva, rica em proteínas, vitaminas e minerais. Na floresta, além de garantir a alimentação e renda para as comunidades que vivem do extrativismo, serve de alimento para animais, como cutias e porcos do mato. As castanhas extraídas na região norte do Brasil são exportadas para a Europa,
Ásia e Estados Unidos. Além de servirem de alimento, são utilizadas na fabricação de remédios e produtos de beleza. Olha que bacana, que interessante aprender um pouquinho mais dessa árvore, né? Nativa aqui da nossa região. Olha que bacana. Ao lado você vê a imagem da castanheira, que produz, né, por sua vez, a castanha do Pará. Tão rica, né, nutricionalmente, e também tão utilizada aí, né, na produção de cosméticos, fabricação de remédios. Muito bacana, né? E é legal também saber que daqui do nosso país, ela viaja, ela percorre o mundo. Olha lá, como o próprio texto diz. Ela vai para a Europa, ela vai para os Estados Unidos, para a Ásia. Muito bacana, né, gente? Pois bem, amores, como a gente conversou, né, um pouquinho aí nessa aula sobre os grupos quilombolas, agora a gente sabe que esse grupo, na verdade, foi formado a partir do momento que alguns escravos, né, fugiram de suas fazendas, onde eles eram mantidos ali presos, e foram, né, decidiram buscar, né, uma outra vida. Eles resolveram fugir, eles resolveram sair daquele local e juntos eles se uniram, formando aí os quilombos, ok? Então, para reforçar aí um pouquinho, os quilombos, eles eram formados por quem mesmo? Por escravos, o quê? Fugitivos, ok? Então, olha lá, deu para pegar aí, né? Muito bem. Sendo assim, amores, nós vamos para os exercícios da página 164. Vamos fazer juntinhos aqui para que não fiquem dúvidas. E daqui a pouquinho a tia Adriana entra com a correção. Vamos lá? Amores, vamos lá então. Primeiro exercício da página 164. Ele pede o seguinte: no texto, a comunidade cachoeira porteira pinte. Então, olha lá, item A, com a cor vermelha, quem formou a comunidade. E B, com a cor verde, as atividades realizadas na comunidade. Então, a tia Adriana vai nesse momento para a apostila, ok? Para vocês acompanharem aí comigo. Vamos lá? Então, olha lá, galerinha, na página 162, nós vamos aí, né, resolver o item A. O item A era para vocês pintarem um trecho do texto, onde era relatado aí a formação, como esses quilombos foram formados. Então, fica assim, olha lá, letrinha A, de vermelho. Essa comunidade se formou ao longo de centenas de anos, resultado do contato entre povos indígenas e escravizados fugitivos. Depois de muito tempo, chegaram pessoas de outras regiões do Brasil, em busca das riquezas que a floresta oferece. Certo, meus amores? E, na sequência, nós temos o item B, que era para vocês pintarem de verde as principais atividades que eles realizavam nesses quilombos. Então, olha lá, nós temos o seguinte trecho: pequenas plantações, caça e extração da castanha do Pará, além da pesca e do rio Trombetas. Certo, amores? Agora a gente retorna para o exercício 2. Página 164, exercício 2. Cachoeira Porteira faz parte do município de Oriximiná, no Paraná. Sobre ele, galerinha, é possível afirmar que ele se localiza na zona rural do município ou na zona urbana? Na zona rural, muito bem. Mas por que, hein, tia Adriana? Porque o próprio texto nos afirma que essa comunidade, olha lá, localiza-se no meio da floresta, a 13 horas do barco, a 13 horas de barco da zona urbana. Então, respondemos aí, né, os itens A e B. Ela participa aí, né, ela está inserida na zona rural. E como é que a gente chega a essa conclusão? Através da própria leitura do texto que a gente fez. Por quê? Porque ele diz que essa comunidade ela está localizada lá no meio da floresta, né? A 13 horas de barco da zona urbana. Tá bom, amores? Certinho? Agora nós vamos para o exercício 3. Pessoal, no exercício 3, nós temos aí várias frases, né? Algumas corretas, algumas incorretas. Nós vamos ler juntinhos aí, né? Cada uma delas,
falando aí de Cachoeira Porteira e de Brasília, tá bom? Então nós vamos analisar o que é verdadeiro e o que é falso, ok? A primeira sentença diz o seguinte: Brasília foi planejada e construída para ser a capital do país, enquanto a comunidade de Cachoeira Porteira foi crescendo espontaneamente? Sim, Brasília foi planejada e Cachoeira Porteira cresceu de maneira espontânea. Segunda frase: Brasília cresceu sem planejamento, sendo ocupada pelos candangos, enquanto Cachoeira Porteira foi planejada para ser um quilombo? Não, ao contrário. Brasília cresceu de maneira planejada, sendo ocupada pelos governantes e seus familiares, e não pelos candangos, enquanto Cachoeira Porteira cresceu de maneira espontânea, ok? E não planejada. Terceira sentença: Cachoeira Porteira, faltou um O aí, hein? Olha lá, Cachoeira Porteira é uma cidade grande planejada para ser capital, enquanto Brasília é um quilombo espontâneo? Não, Cachoeira Porteira é uma simples comunidade, não é mesmo? E Brasília sim que é a capital do nosso país, então não é verdadeira. E última: Cachoeira Porteira foi formada pelos candangos, enquanto Brasília foi construída por escravizados que fugiram? Não, Cachoeira Porteira foi formada por escravizados fugitivos e indígenas, e Brasília foi construída pelos candangos, ok? Meus amores, a aulinha de hoje está chegando ao fim, né? Por aqui, mas a tia Adriana vai deixar duas tarefinhas aí bem bacanas aí para vocês. Vamos lá? Meus amores, o primeiro para a casa de vocês é a seção aí, organizar ideias, tá? Ele pertence aí ao anexo 8, páginas 60 e 65. O que vocês terão que fazer? Vocês contarão com a ajuda de 3 fichinhas presentes lá no anexo 8, ok? Então, vocês vão analisar aí, vocês já têm um esquema semi-pronto. Vocês vão recortar as 3 fichinhas lá do anexo 8, ler, analisar com calma e ver aí qual é o lugar que dá certo aí para cada um deles, tá bom? Vocês vão ver aí qual é o local que cresceu de maneira planejada, qual foi o local que cresceu de maneira espontânea, ok? Então vamos ter que fazer aí uma relação entre as cartinhas que vocês têm lá no anexo 8 e esse esquema aqui, certo, meus amores? E depois vocês vão colar a última fichinha, tá bom? Que fala aí sobre as fontes históricas, ok? Que fazem parte também da história de um município, certo? Esse é o primeiro para casa. O outro é o exercício 5. Vamos lá? Exercício 5 da página 168. Releia o texto sobre a comunidade Cachoeira Porteira e responda: por que a comunidade recebeu esse nome? E aí, qual é o significado? Por que será, hein? Nós conversamos sobre isso. Qual é a localização dessa comunidade? Vamos relembrar. E B, como se formou a população que deu origem à comunidade Cachoeira Porteira? Conversamos disso também. Volta lá no texto, lê mais um pouquinho, tá bom? E aí responde essas 2 questões aí para a tia Adriana, que na próxima aula nós entraremos com as correções, ok, amores? Pessoal, a tia Adriana vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho dos quilombos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até as próximas aulas.